Meus amados irmãos, a paz do Senhor. É sempre uma satisfação muito grande poder estar com os irmãos e juntos aqui estarmos estudando mais uma porção da maravilhosa palavra de Deus. Nós hoje estaremos dando continuidade ao estudo da nossa revista EBD Betel Dominical, que nesse trimestre versa sobre a terceira epístola de João. Nós estudamos na lição anterior, nós vimos justamente que o discípulo ele deve estar em tudo sujeito à vontade, ao propósito de Deus para a sua vida. Então, nós não andamos segundo aquilo que nós achamos que devemos fazer. Não, nós andamos segundo a orientação, a inspiração do Espírito Santo de Deus, fazendo tudo em obediência total àquele que nos chamou. Pois é Ele que nos chama, é Ele quem nos escolhe e é Ele quem nos capacita para realizar a sua maravilhosa obra. Então, nós temos o quê? Nós temos um chamado diante de Deus. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para realizar a sua obra nesse mundo. Então, nós vimos na lição anterior que nós não estamos aqui, nesse mundo, simplesmente passeando. Não, nós estamos debaixo de um propósito da paz de Deus. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. E como escolhidos, nós temos que agir de maneira condizente com a responsabilidade que está nos nossos ombros. Interessante que nós entendemos diante de tudo isso, que o discípulo, então, ele deve andar fundamentado na verdade, ele deve ser submisso a Deus, ele deve se submeter em tudo à vontade daquele que o chamou, ele deve andar em amor, ele deve desenvolver, exercer o ministério que Deus o confiou em amor, em total submissão ao Senhor, cumprindo exatamente, especificamente, os propósitos de Deus para a sua vida. E fazendo isso, o discípulo tem a segurança de saber que em tudo ele será vitorioso, ele será bem-sucedido, se ele estiver andando em verdade, se ele estiver andando em total sujeição, submissão ao Senhor, fazendo tudo conforme a vontade de Deus para a sua vida. Sendo assim, o discípulo reconhece que nada vem dele e tudo vem da parte de Deus. O mesmo Deus que o chamou, o mesmo Deus que o escolheu, é o Deus que tem nos capacitado para desenvolver a sua maravilhosa obra. E essa é a nossa segurança, essa é a nossa certeza, porque não estamos fazendo nada de nós mesmos, estamos fazendo inspirados, orientados, com toda a estratégia oriunda do Espírito Santo de Deus. Então é justamente sobre isso que a nossa lição de hoje vai falar, que é a lição de número 7. Eu já vou aqui compartilhar com os irmãos essa nossa tela, para que nós consigamos aqui já dar início ao estudo dessa nossa lição, que é a lição de número 7, que tem por título: O verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. Eu sou o evangelista Leonardo Souza. Nós estamos aqui nessa lição preparatória para a nossa EBD, que vai acontecer agora no próximo domingo dia 12 de novembro. Nós estaremos juntos estudando essa lição. Então, diante disso, nós vamos ler aqui o textuário da nossa lição, que diz o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7. Temos também a verdade aplicada dessa nossa lição, que diz o seguinte: que é possível, mesmo com limitações humanas, cumprir o ministério cristão
com confiança em Deus, fidelidade e sempre envolvidos no poder do Espírito Santo. Os objetivos dessa nossa lição são os seguintes: ensinar que a capacitação ministerial vem única e exclusivamente de Deus. Segundo, ensinar que maturidade não tem a ver com idade. E terceiro, falar que não há ministério sem aliança com Deus. A você que está aí com a nossa revista EBD, Betel Dominical, pode acompanhar a leitura dessa parte introdutória da nossa lição, que diz o seguinte, que Jeremias era muito jovem quando foi chamado ao ministério profético. Apesar disso, não era uma criança, como dizia ser, mas um profeta, como Deus o via. Essa diferença o fez exercer seu ofício por mais de 40 anos. E aí nós entramos, irmãos, já nessa parte introdutória da nossa lição. E logo no tópico 1 da nossa lição diz o seguinte, que Deus capacita. E eu deixo para a nossa meditação em Jeremias, capítulo 1, verso 6, que diz, então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Então nós vemos que a capacidade para cumprir o chamado, para cumprir o ministério confiado pelo Senhor, ele vem exclusivamente de Deus. E diante disso, essa lição ela já faz um apontamento a Jeremias, que Jeremias, quando ele foi chamado pelo Senhor, né, para esse importante e árduo propósito de Deus na vida de Jeremias, a primeira atitude de Jeremias foi tentar expor as suas limitações, expor ao Senhor tudo aquilo que ele julgava incapacitá-lo para cumprir o chamado que Deus estava estabelecendo sobre a sua vida. Então ele se mostra assim, eu sou um menino. Diante de tudo isso que o Senhor tem, que o Senhor mostrou que eu tenho a fazer, eu sou muito pequeno. Eu sou um menino, eu sou imaturo, eu sou inexperiente. Eu não tenho condição de mim mesmo para fazer tudo isso que o Senhor está falando. Não foi diferente também com Moisés. Moisés, da mesma forma, começou a expor ao Senhor as suas limitações, as suas dificuldades para cumprir aquela missão, aquele propósito, aquele ministério, aquele chamado que Deus estava colocando diante dele para ser realizado. Ele entendeu o peso daquela responsabilidade. Irmãos, quando nós reconhecemos diante de Deus as nossas fraquezas, expondo as nossas incapacidades, as nossas limitações, ou seja, nós estamos nos humilhando diante da presença de Deus. E é justamente aí, quando nós mostramos a Ele a nossa fraqueza, quando nós assumimos diante dele que somos fracos, que o poder dele se manifesta nas nossas vidas. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, se nós não temos capacidade, se nós temos muitas limitações, e ainda assim Deus nos chama, é porque Ele vai nos capacitar. Quando nós reconhecemos isso, nos esvaziando de nós mesmos, das nossas opiniões, daquilo que nós achamos, pensamos que sabemos, e reconhecemos que somos limitados, Deus nos enche do seu poder, nos capacita com a sua unção, e aí nós realizamos tudo aquilo que Ele deseja realizar nesse mundo pelo nosso intermédio. Porque Deus sabe que Ele é o Todo-Poderoso. A questão é, nós sabemos disso também? Somente pessoas fracas, somente pessoas de caráter duvidoso,
não admitem, não conseguem admitir as suas fraquezas diante de Deus. Somente pessoas com um caráter duvidoso querem se exaltar, querem se vangloriar e se sentem maiores do que os outros por ter um chamado, uma responsabilidade diante de Deus. Assim como nós vemos que foi com Diótrefes, que se julgava superior aos seus irmãos e a todos que estavam ali à sua volta. Ou seja, demonstrando uma profunda fraqueza espiritual. Ele não reconhecia as suas limitações. Ele achava que havia mérito nele para realizar tudo aquilo que Deus estava realizando por seu intermédio. Isso me faz até lembrar uma história que o meu saudoso pai costumava contar acerca de um grande pregador que recebeu um convite para estar ministrando a palavra de Deus num culto, e ele chegou com toda uma pompa, com todo um glamour. Era nítido que ele estava se achando o pregador. E aí ele subiu, assumiu o altar para ministrar, e aí meu pai costumava dizer o seguinte, que ele não conseguia se encontrar naquela mensagem. Era um homem tão renomado, mas que ele não conseguia desenvolver aquela mensagem, não conseguia pregar. E aí ele falou, mas não disse nada. E quando saiu dali, retornou para o seu lugar, desceu do altar, ele desceu murchinho, desceu assim, pequenininho. E aí quando o então pastor daquela igreja reassumiu o altar, logo depois daquela mensagem, ele falou o seguinte, se nosso irmão já tivesse subido para pregar do jeito que ele desceu, ele então teria descido do jeito que ele subiu. O que é isso? Quando nós nos humilhamos diante de Deus, por ele, nós somos exaltados. Então, irmãos, coisa maravilhosa é quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, porque nós nada somos, é Ele quem nos capacita. Se a unção dele não for conosco, se ele não nos capacitar, se Deus nesse exato momento não revelar a sua palavra, não derramar sobre a minha vida nesse exato momento da sua unção, nada eu tenho que fazer aqui. Se Deus nesse exato momento não derramar da sua unção sobre a vida de cada um dos irmãos que estão nesse momento assistindo esse estudo, os irmãos nada vão conseguir assimilar. Porque se o Espírito Santo de Deus não for nas nossas vidas, o que seria de nós? É Ele quem nos capacita. A palavra é dele, é Ele quem revela, é Ele quem faz, é Ele quem ministra aos nossos corações. Então, nesse momento, nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor, mas nada nos será revelado se Ele não estiver conosco a todo momento. E é justamente sobre isso que fala o tópico de número 1 da nossa lição, onde nós vamos discorrer sobre esses subtópicos que dizem o seguinte: Deus não mima, Ele forma. Segundo, Deus não poupa, Ele prova. E terceiro, Deus não ilude, Ele transforma. No tópico de número 1.1, Deus não mima, forma. Deixo para a nossa reflexão aqui em Hebreus 12, verso 6, que diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Interessante que toda pessoa mimada, ela é fraca, toda pessoa mimada, ela é vulnerável, o que é prejudicial à obra de Deus. O que é ser mimado? É ter aquele cuidado excessivo, é ter um zelo excessivo. Uma pessoa, quando é mimada, né, dificilmente se apontam os erros dessa pessoa. Passa a mão por cima das coisas erradas que ela faz. Ela está sendo mimada, ela não é corrigida. E é isso que nós vemos aqui. Ou seja, o mimo é um cuidado excessivo, é ignorar as falhas. Quando nós vemos alguém sendo mimado, um filho sendo mimado, nós vemos o quê? Seus pais passando por cima das suas falhas,
ignorando ali as suas falhas. Então, isso faz o quê? Isso causa uma má formação no caráter do indivíduo. Pessoas mimadas têm uma má formação no seu caráter, na sua índole. Normalmente são o quê? Pessoas que não aceitam ouvir um não como resposta. São pessoas mimadas, trazendo para os nossos dias o que nós temos visto nessa geração. Uma geração que não aceita não como resposta. Uma geração que acha que Deus tem a obrigação, o dever de aceitá-los e ignorar todos os seus erros, todos os pecados, porque na mentalidade deles amar é isso. Amar é ignorar o erro. E isso não tem fundamentação bíblica nenhuma. Diante disso, nós temos uma geração também de líderes que não sabem dizer não aos seus liderados. É o mundo que nós estamos vivendo aí. Por quê? É a busca constante por uma aceitação. Pais que acham que serão mais amados pelos seus filhos se fizerem todas as vontades dos seus filhos. Aí mimam os seus filhos. Criam seres humanos fracos de caráter, que não têm resistência. E aí, quando se veem completamente contrariados, quando ouvem um não como resposta, quando enfrentam dificuldades, eles não sabem como se portar. Trazendo para a palavra de Deus, Jeremias, quando Deus chama Jeremias, ele expõe as suas limitações. Ele se coloca como menino. Senhor, eu sou uma criança. Está lá em Jeremias. Né? Quando nós vimos, assim que Deus chama Jeremias, Jeremias tem esse posicionamento. E aí, o que Deus faz? Deus aceita isso? Não. Você vê lá em Jeremias capítulo 1, verso 7, Deus faz o quê? Deus adverte Jeremias. Deus fala o seguinte: você vai onde eu te mandar, vai levar a mensagem que eu determinar que você leve, e você vai entregar essa mensagem onde eu mandar que você vá. E você vai ser bem sucedido. Sabe por quê? Porque eu vou estar contigo, Jeremias. Então Deus não aceita esse posicionamento. Deus não mima Jeremias. Não. Ele forma. E aí você vai ver ao longo do estudo acerca de Jeremias, você vai ver o quê? Que Jeremias é fortalecido sobremaneira. E Jeremias enfrenta tudo, enfrenta diversas situações, porque Deus é com ele, e Jeremias permanece fiel até o fim do seu ministério, levando mensagens a sacerdotes, príncipes, falando o que Deus o havia mandado falar, sem tirar uma vírgula e sem acrescentar nada. Por quê? Porque Deus não passou a mão por cima de Jeremias. Deus não aceitou aquele posicionamento dele. Deus falou, não, você vai fazer porque eu te chamei. Deus não olha Jeremias da maneira como ele está, porque Deus é eterno. Então ele olha para Jeremias como uma obra concluída. Ele já olha lá na frente. Então quando Deus nos chama, ele olha muito além das nossas limitações, porque ele conhece as nossas limitações. Ele nos chama apesar das nossas limitações. E quando nós reconhecemos isso diante do Senhor, não nos acovardando, mas reconhecendo que se Ele não for conosco, nós nada poderemos fazer, Ele nos abençoa, Ele nos fortalece, nos sustenta. E aí nós cumprimos a chamada, o chamado, o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, entendamos, Deus não chama, não lida com meninos. Deus nos chama como discípulos na sua obra. E aí nós entramos no subtópico 1.2, que diz que Deus não poupa, Ele nos prova. E aí eu deixo para a nossa meditação esse versículo lá, que diz que o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Deus não nos poupa como seus filhos. Né? Ele não nos poupa de ser provados, mas ele passa conosco na prova. Interessante que nós vemos aqui que Deus não nos deixa só.
As provas na vida do discípulo não são para fazê-lo ser reprovado, para pará-lo. Não, muito pelo contrário. Nós somos provados para ser aprovados. Interessante que nós vemos lá em Tiago 1, verso de número 12, que fala quando for aprovado. E não se for aprovado. Ou seja, aquele que é chamado pelo Senhor, aquele que é provado pelo Senhor, a aprovação é certa, porque Deus está com ele. O mesmo Deus que o chamou é o Deus que está o capacitando. Quando nós vemos esse versículo que nós acabamos de ler, crisol é um recipiente utilizado para fazer justamente reações químicas com substâncias. Então nós vemos ali ele sendo utilizado para que sejam feitas o quê? Reações químicas para purificação lá da prata. E o forno e o fogo é utilizado no ouro, não para destruir o ouro, mas para retirar as suas impurezas. Então, da mesma forma que o crisol é utilizado para a purificação lá da prata, nós temos o fogo no ouro e nós temos Deus provando os nossos corações. Então isso visa o quê? Isso visa a nossa purificação. Isso visa o quê? Visa o nosso aperfeiçoamento. Ou seja, assim somos provados pelo Senhor. Deus não nos poupa disso. Isso é importante para que nós consigamos estar melhorando, para que nós possamos ser santificados, para que nós possamos ser purificados, sejamos aperfeiçoados por Deus para cumprir os seus propósitos na nossa vida. Então, Deus, de maneira nenhuma, ele nos abandona. Ele cobra, ele estabelece sobre as nossas vidas esses momentos de aperfeiçoamento, mas ele passa conosco, está conosco a todo instante. Por isso, a nossa aprovação é certa. E aí nós vemos na palavra de Deus que nós devemos nos apresentar como obreiros aprovados na obra de Deus. Então, os irmãos observem que tudo se fecha, porque em tudo nós somos capacitados pelo Senhor. Irmãos, a nossa segurança, a nossa vitória, o nosso sucesso no cumprimento do propósito, da missão estabelecida por Deus, está intimamente relacionado à nossa fidelidade para com o Senhor. Então nós temos de, sobretudo, estarmos em tudo sujeitos à vontade de Deus para as nossas vidas. E aí nós entramos no terceiro subtópico, que diz que Deus não ilude, ele transforma. Eu deixo para a nossa meditação, concluindo esse nosso raciocínio, em Jeremias 1, verso 18, que diz: porque este hoje te põe por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Aqui nós vemos o quê? Jeremias começa se apresentando como um menino. E aqui nós vemos o quê? Deus o fortalecendo sobremaneira, transformando aquele menino em quê? Te ponho por cidade forte, coluna de ferro. Jeremias foi fortalecido pelo Senhor. Vemos aqui o quê? O amadurecimento, uma capacitação que vinha de Jeremias? Não, veio da parte do próprio Deus que o chamou. E aí nós precisamos compreender o seguinte, que a máxima do Evangelho é o quê? É a transformação de vidas. Eu me lembro quando eu era menino, e a gente, muito arteiro, caía, ralava o joelho. Aí o que era muito comum de se fazer? Pega um esparadrapo e coloca em cima. Tinha gente que achava que aquele esparadrapo ali, que tapava aquela ferida, ele era utilizado para curar mais rápido. Não tinha nada a ver com isso. Muito pelo contrário, quando você abafava a ferida, as chances de infeccionar ainda eram muito grandes. Na verdade, fazia-se isso para quê? Porque as pessoas em volta não queriam ver aquela feiura da ferida.
e nem sentir talvez o mau cheiro daquele ferimento. E tem muita gente que acha que evangelho é esparadrapo. Evangelho não é esparadrapo para esconder pecado. Evangelho, a máxima do evangelho é transformação. Evangelho é remédio, é cura, é libertação, é renovo, é mudança completa, é transformação. Nossos pecados não são escondidos, são perdoados, são jogados, são apagados completamente. Nós somos feitos novos, somos nova criatura na presença de Deus. Então o evangelho nos transforma completamente e não esconde falhas. Então existe uma diferença muito grande. Isso o mundo não consegue compreender. Mas como é que pode? Até ontem aquele sujeito estava roubando, até ontem ele era um viciado, e hoje ele é um obreiro da casa de Deus, hoje ele é uma mulher hoje ela é uma mulher de oração. O que é isso? Transformação. É novidade de vida. Então as pessoas não compreendem isso. Interessante que quando eu falo que a máxima do evangelho é transformação, nós vamos no estudo categórico da maravilhosa palavra de Deus, nós vemos que Jesus Cristo, no início do seu ministério, o primeiro milagre que Jesus fez foi onde? Foi numa festa de casamento, onde ele transforma a água em vinho. Eu já ouvi algumas pessoas falando, mas como é que pode? Tanta coisa que ele poderia fazer. Irmãos, vamos compreender uma coisa. Quando Deus faz, Jesus Cristo realiza algo, ele já está nos dando aqui uma dica do que ele vai fazer lá na frente, ainda maior. Jesus Cristo chegou lá naquela festa de casamento, família. Daqui nós vemos já a preocupação de Deus, o cuidado de Deus, melhor dizendo, com a família. Família é algo estabelecido por Deus. Daí a gente vê a gana do inimigo a todo tempo atacando a família. Todo tempo. Por quê? Família é algo estabelecido pelo Senhor, estabelecido por Deus. O homem, a mulher, os seus filhos. Deus que criou isso. E aí nós vemos Jesus aqui no início do seu ministério. Onde? Numa festa de casamento. E aí você que conhece muito bem essa história, você sabe que haviam 6 talhas de pedra que não eram utilizadas naquela ocasião. Elas não seriam utilizadas. Não era o momento. Estavam jogadas de lado. E aí, quando acaba o vinho, Jesus Cristo fala, enche essas 6 talhas de água. Jesus não fala, coloca água nelas, não. Jesus fala, enche de água. Isso chama muito a nossa atenção sobre isso. Interessante. Irmãos, quando nós falamos aqui que Jesus Cristo é o remédio, que o evangelho transforma vidas, compreenda, não há milagre que Jesus Cristo não possa operar. Não há cura, não há enfermidade que ele não possa curar. Não há opressão que exista que Jesus Cristo não possa nos libertar. E aí você vê 6 talhas. Na numerologia bíblica, o número 6 representa o quê? O limite, o esforço humano. Número 6. Talhas de pedra. Você vai se lembrar em lições passadas, quando nós falamos, quando Jesus Cristo chega para Pedro, fala, Pedro, porque tu és Pedro, fragmento de pedra, pedrinha. Quando você fala lascas, talhas de pedra, você vê o quê? Foram retiradas da rocha. Então, já está fazendo um apontamento o quê? Para nós, nossos dias. A água tipifica o Espírito Santo. A água também representa a palavra de Deus. Encha de água essas talhas. E aí Jesus faz o quê? Transforma aquela água em vinho. Dando uma demonstração do que ele vai fazer lá na frente. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. No limite das nossas forças nesse mundo, aqueles que estiverem cheios da água do Espírito, aqueles que estiverem cheios da palavra de Deus, quem? Nós, a igreja, os escolhidos, os separados, talhas de pedra, cheios da água, cheios da unção, cheios da palavra,
cheios do Espírito Santo de Deus, seremos então transformados nos ares. E aí receberemos o quê? Um corpo incorruptível. Ou seja, o vinho da alegria, o vinho da felicidade plena, porque é isso que tipifica o vinho diante das Sagradas Escrituras. Então, irmãos, vemos o quê? A máxima do Evangelho é transformação. Nós estamos sendo a todo instante transformados pelo Senhor. Estamos sendo alimentados pela palavra. Somos cheios do Espírito Santo de Deus. Ele nos enche do seu Santo Espírito. Estamos aqui buscando o alimento da sua palavra, sendo cheios da palavra. Estamos sendo gradativamente transformados. E quando chegarmos ao limite, quando já não der mais para ficar nesse mundo, aí, irmãos, é a materialização plena. Deus completa a sua obra em nossas vidas. E aí seremos transformados nos ares. Porque é imprescindível que aquilo que é corruptível seja revestido da incorruptibilidade. O que é isso? Transformação. Então Jesus Cristo começa o seu ministério nesse mundo com transformação. E ele vai terminar a ação dele em relação a nós. Como? Nos transformando plenamente nos ares. E aí nós estaremos com ele eternamente. Então vê que o primeiro milagre de Jesus, lá naquelas bodas em Caná da Galileia, apontam também para, aleluia, as bodas do Cordeiro, que nós, Igreja de Cristo, estaremos participando, aleluia, pela sua infinita graça, a sua infinita misericórdia. Nós não somos iludidos pelo Senhor, nós somos transformados por Ele todos os dias. Então, isso aqui, irmãos, mostra a profundidade do Evangelho. Ou seja, o Mestre Senhor, Jesus Cristo, estaremos com Ele, irmãos, eternamente, em gozo, paz, alegria, felicidade plena nas mansões celestiais. E aí nós concluímos esse primeiro tópico da nossa lição, onde nós aprendemos que Deus pode chamar uma pessoa, humanamente sem atributos, para exercer o ministério. No entanto, ela precisa confiar no Senhor para ser capacitada e preparada por Ele para cumprir bem o seu chamado. E aí nós entramos no tópico de número 2 da nossa lição, que fala acerca de juventude e maturidade. Eu deixo para a nossa meditação aqui aos Coríntios 13, verso 11, que diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então nós precisamos entender o seguinte, que velhice não é sinal de maturidade e juventude não é sinal de inovação. Então, ao ser chamado por Deus, Jeremias, lá em Jeremias 1, verso 6, ele se apresenta como menino. Eu sou uma criança. Diante de tudo isso que o senhor tem a fazer, eu sou um menino. Incapaz de levar essa mensagem de juízo ao povo de Judá. Eu não tenho condição. E aí nós vemos aqui que Deus, né, ele não se deixa levar por isso. Jeremias se humilha, é formado pelo Senhor, e nós vimos que em Jeremias 1, verso 16, nós já vimos o quê? Jeremias, ele foi advertido pelo Senhor e foi transformado por Deus. Agora ele já era uma torre forte. Jeremias levou a mensagem do Senhor com verdade, com firmeza, cumprindo totalmente aquilo que Deus determinou que ele fizesse. Ele foi capacitado pelo Senhor. Jeremias era um homem jovem. Jeremias era jovem quando foi chamado por Deus. E ainda assim, ele foi capacitado e falou a príncipes, a reis, a sacerdotes com propriedade, porque ele foi capacitado pelo Senhor. O ministério não exige, o exercício do ministério não exige idade, mas é imprescindível que se tenha maturidade.
maturidade. Eu falo aqui de maturidade espiritual. É importante que o discípulo, aquele que é chamado por Deus, compreenda o peso da responsabilidade que ele possui diante do Senhor. Então, nós precisamos guardar isso. O ministério não exige idade, mas maturidade é sim condição sine qua non para o desenvolvimento, para o desenrolar de um ministério segundo os propósitos do Senhor. E nesse tópico de número 2, nós ainda vamos discorrer em alguns subtópicos. Número 1, não ser neófito. 2, ter responsabilidade e excelência. E por último, e não menos importante, dar bom testemunho. Diante disso, nós entramos já no subtópico 2.1. Não ser neófito. Deixo para a nossa meditação. Carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3, verso 6. Que diz o seguinte. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. O termo neófito, ele faz uma referência a uma planta jovem, verde ainda, ou seja, fazendo uma alusão a uma pessoa inexperiente, imatura. É justamente sobre isso que nós estamos vendo aqui. Nós vemos aqui que Timóteo, ele era jovem, mas não era neófito. Ou seja, ele não era imaturo. Ele tinha uma maturidade diante de Deus. Timóteo. Ou seja, ele tinha maturidade, ele sabia se submeter a uma liderança. Ele sabia o peso da responsabilidade que havia sobre seus ombros. Ele se submetia à liderança do apóstolo Paulo. Ele sabia, ele possuía um bom testemunho diante dos seus irmãos e as demais pessoas que o cercavam. Ou seja, isso demonstra o quê? Maturidade. Timóteo era uma pessoa equilibrada. Uma pessoa madura é uma pessoa equilibrada. Por isso que nós vemos lá na palavra de Deus falando o seguinte, que nós devemos ser o quê? Sóbrios. Agir o quê? Com sobriedade. O que é isso, ser sóbrio? Ser equilibrado. Não ser exagerado em nada. Então, nós como discípulos, nós temos que ter essa mentalidade. Veja que tudo que eu falei aqui é muito diferente do que nós vemos na terceira epístola de João acerca de Diótrefes. Diótrefes, que por ser imaturo, ele agia de uma maneira autoritária. Não se sujeitava à liderança de João, ou seja, ele era insubordinado. Se achava maior que os outros, era arrogante, egocêntrico. Ou seja, ele tinha uma autoconfiança tola. Ele achava que ele era autossuficiente. Ele achava que havia mérito nele em tudo que ele estava fazendo, que ele era melhor. Isso mostra o quê? Isso mostra uma imaturidade em Diótrefes. Então, irmãos, nada pior que um homem, quando eu falo homem aqui eu me refiro a ser humano. Um ser humano, um homem, um adulto que quer agir como menino. Age como criança. Melindroso em tudo. Não se pode falar nada. Exagerado, tudo se magoa, tudo se... não aceita uma correção, não aceita uma advertência. Isso é o quê? Isso é imaturidade. Então é justamente sobre isso que Paulo fala aqui. Ou seja, nós devemos agir de forma equilibrada, depositando o quê? Toda a nossa confiança no Senhor. E ele volta ao mesmo tópico que nós vimos na lição anterior. Nós compreendendo que, é importante que nós compreendamos que tudo que nós temos vem do Senhor. A nossa confiança deve estar plenamente depositada no Senhor. A autoridade que nós exercemos, ela é totalmente oriunda de Deus. Nós somos dispenseiros na obra do Senhor. Nada é meu, irmão. Nós somos dispenseiros, nós somos mordomos. Nós estamos cuidando daquilo que não nos pertence. Nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. Então, nós temos que assumir essa responsabilidade.
Nós temos o quê? Que ter essa maturidade para compreender a responsabilidade que está sobre os nossos ombros e reconhecer que nada que nós temos é de nós mesmos. Tudo vem da parte do Senhor. E é isso que nós já observamos no tópico seguinte, que fala sobre ter responsabilidade e excelência. E eu deixo para a nossa meditação em Colossenses 3:23, que diz: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Um discípulo maduro, ele é responsável pelo chamado que ele recebeu. E ele não está preocupado em fazer nada para mostrar serviço a homem nenhum, agradar homem. Não, ele tem, antes de tudo, ele tem consciência da responsabilidade que ele tem diante de Deus. E daí ele faz tudo com excelência. Por quê? Porque para Deus, irmãos, sempre é o melhor. Temos que apresentar ao Senhor sempre o melhor. Então, isso, um discípulo, um homem que é chamado, que é escolhido pelo Senhor, alguém que é maduro, ele tem essa consciência. O que eu estou fazendo para o Senhor. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, perante a sua obra. O que eu recebi da parte do Senhor é para ter utilidade na sua obra. O que nós estamos fazendo aqui agora, eu aqui, os irmãos aí nos assistindo, é o quê? Nós estamos buscando uma capacitação, nós estamos estudando, estamos nos dedicando justamente para quê? Por quê? Porque reconhecemos a responsabilidade que nós temos diante de Deus. Eu não vou fazer a obra de Deus, a obra do Senhor, desleixadamente. É o que Jeremias fala lá. Jeremias 48, versículo número 10, parte A, que fala o quê? Maldito aquele que fizer a obra de Deus fraudulosamente. Então, nós não podemos, irmãos, usar o fracasso do irmão, a forma como o irmão está fazendo, talvez de forma desleixada, como uma referência, uma justificativa para que nós venhamos apoiar a nossa maneira de trabalhar na obra de Deus. Porque cada um de nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Então, aquilo que Deus colocou sob minha responsabilidade de fazer, eu tenho que assumir essa responsabilidade e fazer com excelência, buscando a perfeição naquilo que eu estou fazendo, porque eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo porque Deus confiou isso a mim. Deus confiou a você. Então, diante disso, nós temos que fazer a obra de Deus com responsabilidade. E temos que fazer a obra do Senhor com excelência. Não se esqueça, a quem muito é dado, muito será cobrado. Guarde isso. E nós entramos no tópico de número 2.3, que fala sobre dar bom testemunho. Deixo para a nossa reflexão em Atos 16, verso 2, que diz: do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Irmãos, nós vimos que Timóteo dava um bom testemunho como um verdadeiro discípulo. Palavras comovem, exemplos arrastam. O discípulo verdadeiro compreende que ele é a Bíblia que o mundo lê. Então, irmãos, evangelho não é uma ideologia. Evangelho é prática de vida. Nós temos aí o exemplo lá também de Gaio, presbítero Gaio. Gaio não apenas falava do amor de Deus, ele compartilhava o amor de Deus com seus irmãos e com seus próximos. Ou seja, ele era uma referência. Ele dava testemunho de um verdadeiro discípulo. Demétrio também era considerado por todos como um homem de boa reputação, comprometido com a verdade. Está lá, 3 de João 12. Os irmãos podem conferir isso. Então, nós vivemos um tempo, irmãos, em que muito se fala em amor, em pouco se ama. Em muito se fala sobre verdade, mas em pouco se vive a verdade, se vive a verdade. Eu estava lendo essa semana uma matéria que dizia que o nosso país,
o Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo. Olha isso. O segundo país mais promíscuo do mundo. No entanto, é um país considerado, na sua maioria, cristão. E aí? Por que isso? Porque falam que são cristãos, mas não vivem segundo o que Cristo ensinou. É o que nós estamos vendo. Por quê? Falam, na sua maioria, do que não vivem. Isso é hipocrisia. Então, isso nos chama, isso confronta. Um discípulo de Cristo não se limita a citar o testemunho dos outros. Ele vive as suas próprias experiências com o Senhor e tem a sua vida como um testemunho vivo diante de Deus e em relação a todas aquelas pessoas que o cercam. Ele é uma referência viva, uma testemunha viva do verdadeiro evangelho. Então, é imprescindível que um discípulo, um chamado, alguém que foi escolhido pelo Senhor, ele dê um bom testemunho por onde quer que ele vá. E diante disso, nós conseguimos concluir o segundo tópico da nossa lição, onde nós aprendemos juntos que juventude não significa imaturidade. O discípulo deve ser maduro para exercer o seu ministério com responsabilidade diante de Deus. E aí nós entramos para o terceiro e último tópico dessa nossa maravilhosa lição. E esse tópico fala sobre aliança e fala sobre compromisso. Eu deixo para a nossa meditação em Jeremias 32, 38, que diz: e eles serão meu povo, e eu lhes serei seu Deus. Isso fala sobre aliança. O ministério é dado por Deus a quem ele escolhe. Então, é Deus quem escolhe. Nós vemos isso em João 15, verso 16. Então, um discípulo possui uma aliança estabelecida com o Senhor. O termo aliança, você vê aí na revista, vem lá do hebraico, hit, que significa compromisso, pacto. Interessante aqui, quando a gente fala sobre aliança, na cultura oriental, pessoas que possuem aliança, elas tornam-se amigas. Esse termo aliança, uma pessoa quando tem uma aliança com outra, eles se tornam amigos, ou seja, firmam uma forte parceria. O conceito de aliança, segundo a palavra de Deus, é algo extremamente sério. Interessante que culturalmente, olhando agora para a parte histórica, no meio lá dos hebreus, quando uma aliança ia ser estabelecida entre dois homens, eles deveriam seguir um rito específico. Quando eles determinavam fazer uma aliança. Ou seja, decidiam entrar em aliança por quê? Porque um possuía algo que o outro não tinha e precisava. Daí eles faziam uma aliança. Imaginem aqui, nesse exemplo, para que a gente consiga compreender, imagine alguém muito rico e um outro homem, né, que não tinha tantos bens, né? Uma pessoa sem tantos recursos e um outro rico. Então, essas duas pessoas, né? Esse homem, por amor, por compaixão, esse homem rico, decidiu estabelecer uma aliança com esse outro menos favorecido. Para quê? Para ajudá-lo. Então, eles passariam a ser conhecidos, dentro da cultura, como amigos de aliança. E para firmar essa aliança de sangue, um animal deveria ser sacrificado. Guarde isso. Interessante que isso representava o quê? Por que um animal sacrificado? Por que uma aliança de sangue? Porque isso representaria que aquele pacto permaneceria vivo enquanto eles vivessem. Ou seja, e para isso era feito o rito. Quando nós olhamos lá para o livro de Gênesis, olhamos lá para o Pentateuco, nós vemos que quando Adão e Eva caem, pecam, você vai ver lá em Gênesis, se eu não me engano,
3, se eu não me engano, 31, se não me falha a memória aqui. Mas quando Adão e Eva, antes deles serem colocados para fora do jardim, você vê Deus fazendo uma roupa de pele de animal. A Bíblia faz questão de citar isso. Roupa de pele de animal. Isso aponta para quê? Se era de pele de animal, algum animal teve que ser sacrificado, apontando já, fazendo uma indicação a uma aliança que seria feita. Mas vamos adiante no nosso raciocínio. Como que essa aliança culturalmente era feita? Primeiro, era realizada uma refeição de aliança, em festa, em confraternização por aquela aliança que estava sendo firmada. Segundo, um animal seria cortado ao meio, seu sangue iria verter. E os dois homens envolvidos naquela aliança, eles então andariam entre as partes daquele animal, declarando o seguinte: tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Isso representa o quê? Os teus problemas, as tuas aflições, agora são minhas. Eu estou assumindo isso. As tuas angústias são minhas também. E tudo aquilo que eu tenho de riqueza, de influência, poder, agora também te pertence. Porque tudo que é teu é meu. E tudo que é meu é teu. Isso é aliança. Terceiro, logo assim que eles faziam isso, eles faziam marcas nos pulsos, normalmente, faca com faca, se marcavam pulsos e nos seus pés, isso normalmente. E jogavam cinza em cima para que aquelas marcas não se apagassem e virasse uma cicatriz. Representando o quê? Era uma cicatriz de aliança. Vamos mais à frente ainda. Terceiro, interessante, diante de tudo isso, trazendo agora a luz do Evangelho, Jesus Cristo, Deus oferece, você vai ver lá em João, capítulo de número 3, verso 16, porque Deus nos deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu filho em sacrifício, fazendo o quê? Uma aliança dele para conosco. Jesus Cristo, antes de ir ao sacrifício, fez o quê? A última ceia, a refeição de aliança, onde ele ali se confraterniza com os seus discípulos. Interessante que nessa aliança feita culturalmente, havia uma troca de nomes entre eles, entre um homem e outro. E aí, quando nós olhamos à luz aqui da palavra de Deus, nós vemos Jesus ainda se dirigindo. Agora não, ele se dirige aos seus discípulos, ele fala o seguinte: não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Segunda indicação de uma aliança. Amigos de aliança. Havia uma aliança formada. Jesus se apresentava como filho do homem. E nós, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, fomos feitos filhos de Deus. Troca de nomes. Aliança. Uma aliança formada. E as cicatrizes? Primeira coisa que ele, depois de ressuscitar, são o quê? As suas marcas. As marcas nas suas mãos. Símbolo de aliança. Mas Leonardo, e em nós? Qual a marca que ficou em nós? O que ele deixou em nós? O penhor, o selo do Espírito Santo. Nele, a marca do nosso pecado. E em nós, a marca do seu Espírito Santo. Símbolo de aliança firmada. Em João 17, ele diz: tudo que é teu é meu, e tudo que é meu é teu. Glória a Deus. Nós temos como discípulo uma aliança formada com o Senhor. Tudo aquilo que nos angustia, nossos pecados, nossas falhas, ele tomou para si. E o que ele nos oferece?
o poder do seu Santo Espírito habitando em nós e a oportunidade de sermos chamados de filhos de Deus e a eternidade inteira para estar com Ele nas mansões celestiais. Isso fala sobre o quê? Isso fala sobre um compromisso de sangue firmado entre Deus e o homem. Existe uma aliança, existe um compromisso. E sobre isso, nós vamos discorrer aqui rapidamente nesse terceiro tópico, fechando, dizendo que é o seguinte: nós temos de nos manter firmes, manter-se firme. Segundo, defender a verdade. Terceiro, ir até o fim com o seu chamado. Interessante que nesse primeiro subtópico, desse último tópico da nossa lição, fica aqui para a nossa meditação em Josué 1, verso 9, que diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O ministério lhe é um desafio. Contudo, nós somos sustentados por Jesus Cristo. É Ele quem nos sustenta. Interessante que o próprio Jesus suou lágrimas de sangue pouco antes de passar pelo Calvário. Você vê isso em Lucas 22, verso 44. Interessante que essa condição aponta para um elevado nível de estresse em Jesus Cristo, mostrando o quê? A sua fragilidade humana. Mas ele desistiu? Não. Ele se manteve firme até o final, cumprindo o propósito estabelecido por Deus. Diante disso, não é incomum na palavra de Deus, nós vemos Deus se referindo, mandando: se esforça-te, esforça-te, tem bom ânimo, falando assim àqueles a quem ele chama. No versículo que nós citamos aqui, era Deus falando a Josué: não te mandei? Esforça-te. E não diferente disso, Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, ele mesmo disse aos seus discípulos, numa mensagem claramente direcionada não apenas aos discípulos, mas a todos nós, que somos seu povo, sua igreja. Ele fala o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que ele está falando? Aguenta, mantenha-se firme. Sabe por quê? Porque eu estou contigo, te sustentando, te fortalecendo, te ajudando. Ou seja, então, irmão, não desista. Essa é a palavra de Deus para nós. Não sei qual a situação que você está vivendo. Talvez você tenha vindo pela internet e esbarrou nesse vídeo. Mantenha-se firme. Não desista, porque Deus é contigo. E aí nós entramos para o tópico de número 3.2. Defender a verdade. E eu deixo para a nossa meditação em 1 João 1, verso 6, que diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O nosso compromisso é com a verdade. Nós temos um compromisso firmado com a verdade. Jeremias sofreu pela verdade. Jeremias foi açoitado pela verdade. E ainda assim se manteve fiel até o fim, defendendo a verdade até o final dos seus dias. Um líder fraco fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Um líder fundamentado na verdade do Evangelho, ele fala aquilo que as pessoas precisam ouvir da parte de Deus. Ele fala o que Deus manda, ele fala o que Deus determina. O nosso compromisso é exclusivamente com a verdade. João 8, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta o mundo. Jesus é a verdade que liberta o mundo do pecado. Jesus é a verdade que nos liberta do pecado. E é verdade que em breve ele virá e vai resgatar a sua igreja. Isso é verdade. E nós, como igreja do Senhor, como discípulos, vamos até o final dos nossos dias nesse mundo, seja se nós venhamos a morrer antes ou subamos ainda no arrebatamento vivos, né? Porque se morrer também não é problema, porque a Bíblia diz
que os mortos ressuscitarão primeiro. E aí nós, que estivermos vivos, junto com eles, nos encontraremos nos ares e seremos transformados e receberemos um corpo incorruptível. Essa é a verdade do Evangelho, que nós seremos arrebatados. Jesus Cristo veio, verteu o seu sangue no Calvário, pelo perdão dos nossos pecados. E verdade é que ele vai voltar para arrebatar e vai nos levar consigo. Irmãos, vamos defender essa verdade até o final, porque esse é o papel do discípulo, esse é o papel da igreja do Senhor, esse é o nosso dever, essa é a nossa responsabilidade diante do Senhor. E aí entramos no último tópico dessa lição, ir até o fim em seu chamado. Texto para a nossa meditação em Jeremias 1, verso 19, que diz: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Sabe por quê? Eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. O povo de Judá oscilava entre obedecer a Deus e desobedecer os fundamentos, os princípios da palavra de Deus. Estiveram nessa condição oscilante por 490 anos. E Deus, durante todo esse tempo, levantou homens para adverti-los dos seus maus caminhos. Jeremias foi chamado para pregar com essa inconstância, contra essa inconstância que estava havendo. E por isso ele enfrentou grande resistência, mas com a ajuda de Deus, ele cumpriu seu chamado até o final. Assim como Deus permaneceu com Jeremias até o fim para livrá-lo, Jesus prometeu também estar conosco até o final dos dias, até a consumação dos séculos. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, nós chegaremos até o fim. Sabe por quê? Ele já garantiu a nossa vitória. É nele que está firmada a nossa segurança. Então, nós concluímos esse tópico, onde nós aprendemos que um discípulo precisa ter aliança com Deus e estar firme em seu ministério para cumpri-lo integralmente, apesar das resistências e dificuldades. E diante disso, nós discorremos todos esses objetivos da nossa lição, onde nós aprendemos juntos que a capacitação ministerial vem de Deus. Segundo, aprendemos que a maturidade não tem a ver com idade. E terceiro, e não menos importante, nós aprendemos que falar que não há ministério sem aliança com Deus. Foi isso que nós aprendemos. E concluímos essa lição da seguinte maneira: você que está com a revista pode ler comigo. Ser fraco e inseguro não é um problema para Deus. A questão é manter-se assim, como fez Diótrefes, que não aceitava a correção. Por isso, foi um péssimo discipulador. Assumir suas vulnerabilidades e apresentá-las a Deus é o princípio de um ministério vitorioso e abençoado na presença de Deus. Meus amados irmãos, na próxima lição, nós vamos estar estudando que o verdadeiro discípulo, servo cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus continue abençoando a sua vida, que derrame sobre a vida de cada um dos irmãos a inspiração da palavra de Deus, para que os irmãos possam estar transmitindo aos seus alunos, compartilhando com profundidade a revelação da maravilhosa Escritura, da maravilhosa palavra de Deus. E aqui eu apresento aqui também aos irmãos uma referência no WhatsApp. Eu fiz um canal no WhatsApp, e os irmãos que desejarem lá, eu vou estar compartilhando esboços de mensagens, estudos, seminários, enfim, tudo isso. E o link para que os irmãos tenham acesso a esse canal no WhatsApp não é nenhum tipo de lista, não. É um canal no WhatsApp. Eu vou estar escrevendo, deixando o link de acesso na descrição desse vídeo aqui no YouTube. E aqui, como eu sempre faço, nosso endereço de e-mail aos irmãos que desejarem perguntar alguma coisa ou acrescentar alguma informação, porque aqui, irmão, ninguém é dono da verdade. Nós estamos juntos aprendendo a palavra de Deus. Amém? E, como de costume, o nosso desejo
é que os nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida e tenha uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Amém? Deus vos abençoe.